boa noite. Boa noite. A agência reguladora americana aprova o primeiro remédio para tratamento do mal de Alzheimer. Por enquanto, com ressalvas. UTIs cheias obrigam Mato Grosso do Sul a transferir pacientes de Covid para outros estados. Alunos da alfabetização e da educação infantil são os mais afetados na pandemia. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, entrega o celular à Polícia Federal. 19 dias depois da operação sobre a exportação ilegal de madeira. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, retira o sigilo do inquérito sobre atos antidemocráticos. A PGR tinha pedido o arquivamento. O Amazonas pede a Força Nacional de Segurança contra os atentados. E jogadores da seleção decidem disputar a Copa América no Brasil. Em 1 minuto no Jornal Nacional. A agência que regula alimentos e remédios nos Estados Unidos aprovou hoje o primeiro medicamento para combater a causa do Alzheimer, uma doença que ainda não tem cura e que afeta mais de 30 milhões de pessoas no mundo. Até agora só tínhamos remédios que combatiam os sintomas da doença, como o esquecimento. A nova droga é o mais próximo que já chegamos de frear o que causa o Alzheimer. Ela se chama aducanumab. O paciente vai tomar uma injeção todo mês. A droga vai pelo sangue até o cérebro. Lá vai atacar a formação de placas de uma proteína chamada beta-amiloide. Há consenso entre os cientistas que essas placas são uma das causas da doença. Em casos iniciais do Alzheimer, os pesquisadores acreditam que o novo remédio possa tornar o processo irreversível da doença mais lento. Nos primeiros testes clínicos, a droga parecia não funcionar. Mas depois de revisar os dados de um dos ensaios clínicos, os cientistas da farmacêutica Biogen constataram que uma dose maior da droga freou o Alzheimer em 22%. Ao anunciar a aprovação, a agência reguladora americana disse que os resultados ainda deixam dúvida da eficácia. Cientistas de um painel independente que faz recomendações à FDA disseram que a droga pode retardar a demência em alguns pacientes, mas que esse efeito seria tão pequeno que não compensaria os riscos dos efeitos colaterais do tratamento, entre eles o de inchaço temporário no cérebro, dor de cabeça e desorientação. A FDA decidiu aprovar a droga num processo acelerado, que requer que a empresa faça novos testes. Eles podem demorar anos para ficarem prontos. Enquanto isso, o remédio vai estar disponível nas farmácias. Depois, se esses testes se mostrarem inconclusivos, a FDA pode retirar o medicamento do mercado, mas também não é obrigada a fazer isso. Os médicos dizem que milhares de americanos vão querer usar a droga de qualquer forma, porque essa é uma doença muito cruel, que traz muito sofrimento para o paciente e para as famílias. Where is he? I'm here. Como no filme Meu Pai, a pessoa com Alzheimer às vezes não reconhece os próprios filhos. Acaba num estado de confusão mental que o leva de volta à infância. Se torna incapaz de se relacionar e de cuidar de pequenas tarefas cotidianas. O executivo-chefe da farmacêutica Biogen disse que esse é um momento histórico. It's an historic day. Num comunicado, defendeu que a droga vai transformar o tratamento de pessoas vivendo com Alzheimer e que vai gerar inovação contínua nos próximos anos. A conta vai ser salgada. A Biogen pretende lançar o remédio no mercado a um custo de $56 mil por ano, o equivalente a R$280 mil. Fora os custos de exames necessários para prescrever o aducanumab para o paciente. Mas a nova droga é uma esperança para milhões de pessoas no mundo que sofrem com Alzheimer, a maior parte com mais de 65 anos, e para famílias inteiras que poderão ajudar os parentes nas fases iniciais da doença a envelhecerem com mais dignidade. A Espanha abriu as portas a turistas de fora da União Europeia desde que tenham sido totalmente vacinados contra a Covid pelo menos 2 semanas antes da data de chegada ao país. A liberação só não vale para visitantes do Brasil, da Índia e da África do Sul.
Com hospitais lotados e fila de espera por leitos de UTI, o governo de Mato Grosso do Sul está transferindo pacientes de Covid para outros estados. 2 pacientes embarcaram hoje para São Paulo em um avião da FAB, todos em estado grave. Desde ontem já são 7 os pacientes transferidos para a capital paulista. O pai de Dilma estava há uma semana esperando um leito de UTI. Estamos felizes, mas o coração está dividido. Ainda sem notícias, mas estamos com esperança, que fé em Deus, porque o principal conseguimos, a vaga. Esse aqui é o Hospital Regional, a referência para o tratamento de pacientes com Covid. Desde 8 de março, já está com mais de 100% da ocupação dos leitos de UTI. Novos leitos foram abertos e ocupados. E a direção disse que não tem como ampliar atendimento porque a tubulação de oxigênio não comporta tantos pacientes. Hoje, em Mato Grosso do Sul, são 271 pessoas internadas com quadros graves de Covid. Elas estão em UPAs, postos de saúde, aguardando um leito de hospital. Nós estamos com pacientes entubados nas salas de enfermaria e na sala de emergência. E o que prejudica mais é a falta também de insumos, de antibióticos, que a gente não está mais conseguindo comprar. Na semana passada, outros 9 pacientes foram transferidos para Rondônia e ainda estão internados em Porto Velho. Manaus ofereceu mais 20 vagas para receber pacientes de Mato Grosso do Sul. A cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, ofereceu 10 leitos. Mato Grosso do Sul está enfrentando o pior momento desde o início da pandemia. A gente tem tido um aumento da transmissibilidade, que está em torno de 1,12. Ou seja, 100 pessoas transmitem para 112 pessoas o vírus nesse momento. E a taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid passa dos 90% em mais 7 estados e no Distrito Federal. Numa pandemia que se estende, o cenário de emergência já dura mais de um ano. Pequeno, com só 60 leitos, o Hospital de Campanha de Santa Cecília, no centro de São Paulo, recebeu pacientes que chegaram de Campo Grande, onde a capacidade de cuidar se esgotou. A capital paulista se prepara para um aumento no número de casos. Nossa equipe de planejamento imagina que por volta do dia 17, nós poderemos ter uma taxa de ocupação semelhante àquela já no pico da segunda onda, que foi no mês de abril. Ao menos 7 estados, mais o Distrito Federal, registram ocupação de UTIs acima de 90%. O chefe da UTI do Instituto de Infectologia, Emílio Ribas, explica que até em centros de referência, a espera por leitos aumenta o risco de morte dos pacientes. Eles têm que aguardar mais tempo para ser atendidos. E a gente sabe que a partir do momento que o paciente tem indicação de admissão em terapia intensiva, a partir desse momento, até o momento em que ele começa efetivamente a ser tratado em um leito de terapia intensiva, esse tempo está relacionado ao aumento da morbi-letalidade. Quanto maior o tempo decorrido entre a indicação e o início do tratamento, maior a morbidade e a letalidade desses casos. Nem o estado de São Paulo, que tem a maior infraestrutura hospitalar do país, tem espaço de sobra. São 11 mil pacientes internados em estado grave pela primeira vez desde 23 de abril. E é isso que preocupa os médicos que olham para os gráficos da pandemia de dentro das UTIs. Uma terceira onda de casos começa a se desenhar sem que a segunda tenha terminado, com a taxa de transmissão e o número de internações num nível alto e o sistema de saúde perto do limite. Então eu tenho uma onda sobre outra onda. Continuamos com uma transmissão muito alta. Por isso, essa terceira onda é a piora da segunda. Qualquer aumento abrupto de casos pode significar um colapso imediato. Nós precisamos ver suprimento do kit intubação, nós precisamos ver disponibilidade de leitos, mas, sobretudo, não se controla essa epidemia pela assistência. A assistência é tentar tampar os buracos de uma peneira. Nós temos que controlar a transmissão, conter a transmissão. O Tribunal de Contas da União desmentiu a afirmação do presidente Jair Bolsonaro de que um estudo do TCU teria concluído que 50% das mortes por Covid no ano passado não foram causadas pela doença. Essa declaração de Bolsonaro foi hoje cedo numa conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada. Segundo o TCU,
relatórios do tribunal nunca levaram à conclusão feita pelo presidente. Bolsonaristas chegaram a divulgar nas redes sociais um suposto documento do tribunal com esses dados. O TCU informou que o documento não é do tribunal, que o conteúdo é falso e que não consta em nenhum relatório. Vamos aos dados da pandemia reunidos pelo consórcio de veículos da imprensa. Oi, Alan, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner, boa noite a todos. O Brasil registrou de ontem para hoje 1.119 mortes por Covid e desde o começo da pandemia o total de pessoas que morreram da doença chegou a 474.614. Nas últimas 24 horas, 39.712 novos casos foram confirmados. O total agora é de 16.985.812. A média de casos ficou em 62.591 novos registros por dia, redução de 5% em 2 semanas, o que indica estabilidade. A média de mortes está em 1.664 mortes por dia, 9% a menos do que 14 dias atrás. Também estabilidade. Mas os epidemiologistas dizem que essa estabilidade, que já dura 20 dias, lembra mais um platô, porque a queda é lenta e o patamar ainda é muito alto. No mapa, o panorama nos estados, 6 tem alta na média de mortes em vermelho. Maiores aumentos em Mato Grosso do Sul e no Amazonas. Em estabilidade, em amarelo, são 12 estados e o Distrito Federal. E em azul, com queda na média de mortes, 8 estados. Maiores baixas em Rondônia e no Rio de Janeiro. Agora vamos aos números da vacinação. Nas últimas 24 horas, 606.856 pessoas receberam a primeira dose. E 96.549 tomaram a segunda, um número muito baixo esse aqui. Somando, foram 703.405 doses aplicadas em 24 horas. O total de vacinados com a primeira dose no Brasil chegou a 49.584.110, ou 23,42% da população. A meta da campanha é vacinar os brasileiros com 2 doses. E o total de pessoas que receberam também a segunda dose é de 23.026.663, ou 10,87% da população. Aqui o avanço tem sido lento. Esse percentual não sai da casa dos 10% desde 25 de maio, há quase 2 semanas. Por isso, vale lembrar o que dizem os infectologistas. É fundamental tomar as 2 doses. Se você tomou a primeira dose e está na hora de tomar a segunda, vá a um posto de saúde para completar a imunização, porque o combate à pandemia depende das 2 doses. Hoje, 24 estados e o Distrito Federal atualizaram dados da vacinação. Em verde escuro estão os que mais aplicaram a segunda dose em relação à população. E os 5 primeiros são pela ordem: Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Ceará e Amazonas, um de cada região do país. Uma curiosidade. Em g1.com.br/coronavírus você encontra mais informações sobre a pandemia e a vacinação. Renata Bonner. Obrigado, Alan. Então, sobre isso que o Alan Severiano estava dizendo a respeito da importância da segunda dose, a gente tem que lembrar que em muitos municípios brasileiros a aplicação da primeira dose foi suspensa em determinados momentos. Para garantir a segunda dose. Para garantir a existência da segunda dose para quem precisava. E o que tem acontecido é que algumas pessoas que tomaram a primeira dose não foram tomar a segunda dose, né? A dose está lá, esperando por ela não foi. Em relação a esse assunto, eu tenho que dizer que eu tenho um compromisso mais para o fim do mês de agosto. Eu vou tomar a segunda dose no mês de agosto. Eu não sei se você sabe, a Renata sabe. Hoje eu fui vacinado, tomei a primeira dose da vacina, chegou na minha idade aqui no Rio de Janeiro. Foi uma experiência fantástica, porque o carinho das pessoas que aplicam essas vacinas é imenso. A gente tem que ter um respeito e uma gratidão enorme por esses profissionais todos que estão envolvidos numa corrida, né? A gente demorou muito para começar a vacinar, e eles não têm culpa, eu já disse isso hoje, mas agora está com eles essa responsabilidade enorme de serem eficientes e fazerem com que os brasileiros se protejam. Então, nosso obrigado a todos esses profissionais. A sensação, então, é de gratidão. É de gratidão enorme e um desejo de que milhões de brasileiros, o mais rapidamente possível, tenham acesso à vacina. A gente tem que pensar também uma outra coisa. Você sabe, né? O mundo, também já dissemos aqui, o mundo não é plano, ele é redondo, né? Ele gira, e à medida que ele gira, ao longo do tempo, os médicos vão aprendendo. Os melhores médicos desse mundo, que é redondo e gira, eles não param de aprender. Eles aprenderam na faculdade e continuaram aprendendo no exercício da profissão e trocando informações globalmente, mundialmente. Eu estou dizendo isso porque esses médicos que aprendem muito estão insistindo em que você deve
tomar as 2 doses da sua vacina. É esse o recado que eu queria deixar aqui bem claro, e Renata também nessa edição do Jornal Nacional, e a gente vai em frente, né? As primeiras doses de vacina produzidas inteiramente aqui no Brasil só devem estar disponíveis em outubro. E até lá o país vai depender de matéria-prima importada, e os atrasos nas entregas acabam prejudicando o nosso cronograma de imunização. O som que já se tornou familiar anuncia que novas doses de vacina estão sendo produzidas. O Envase é uma das últimas etapas de um longo processo. Para chegar até aqui, os laboratórios dependem do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, a matéria-prima das vacinas. Depois de quase 1 ano e 3 meses de pandemia, o Brasil ainda não tem autonomia na produção desse produto tão importante. Os insumos da Coronavac são importados da China. Os da Oxford AstraZeneca vêm de diferentes laboratórios do mundo, conforme a disponibilidade. Na semana passada, a Fiocruz assinou com a AstraZeneca o contrato de transferência de tecnologia, o primeiro passo para a produção de uma vacina 100% brasileira, e recebeu o banco de células e vírus para o IFA nacional. O ciclo de produção da vacina que se inicia essa semana é de 90 dias. Por isso que a gente vai ter, né, esse espaço aí de 3 a 4 meses entre o início da produção que está sendo feita agora até as primeiras entregas que nós estamos aí estimando para outubro deste ano. A entrega da vacina 100% nacional. Até lá, a Fiocruz ainda vai precisar do IFA importado. A próxima remessa deve chegar no sábado. A epidemiologista Carla Domingues diz que, enquanto depender de fornecedores internacionais, o Brasil corre o risco de apagão de vacina. Enquanto o Brasil não tiver a capacidade de produção nacional, né, e que os laboratórios desenvolvam essa capacidade, nós ainda vamos viver com essa intermitência das entregas. Possivelmente ainda vamos ver a interrupção da vacinação e, principalmente, a gente não vai conseguir acelerar a vacinação, que é o que a gente quer, né? O Instituto Butantan também tenta se livrar da dependência estrangeira. A fábrica da Coronavac deve começar a produzir o IFA entre dezembro e janeiro do ano que vem. Mas para conseguir entregar os 54 milhões de doses da Coronavac já contratados pelo Ministério da Saúde até setembro, o Butantan vai ter que esperar a chegada da matéria-prima que vem da China. No mês passado, o Instituto recebeu 3 mil litros do IFA, suficientes para produzir 5 milhões de doses. E aguarda a chegada de mais 6 mil litros no dia 28 deste mês. O Butantan ainda aguarda a autorização da Anvisa para começar os testes de uma nova vacina, a Butanvac. Ela será produzida inteiramente no Brasil a partir de ovos de galinha, a mesma tecnologia já usada pelo Instituto na vacina da gripe. O vice-diretor da Organização Pan-Americana de Saúde vê benefícios futuros no esforço da Fiocruz e do Butantan para conseguirem a autossuficiência na produção de vacinas contra a Covid. A capacidade de produção completa, infelizmente, nós temos ela muito concentrada em alguns países desenvolvidos do mundo e em 2 ou 3 países em desenvolvimento. Esse é um dos temas que nós queremos discutir como uma resposta não só no curto prazo, mas pensando no futuro. Em futuras pandemias, a América Latina não pode continuar com essa vulnerabilidade que tem. A Renata falou em gratidão com a primeira dose da vacina, né? A gente tem gratidão, obviamente, por todo o pessoal do Butantan, pelo pessoal da Fiocruz, esses pesquisadores fantásticos, e por todo mundo que integra este gigante chamado SUS. Sem ele não teria nada disso. É isso, viva o SUS. Senadores da CPI da Covid devem se concentrar em 2 pontos principais nessa semana. A atuação do chamado gabinete paralelo que aconselhava o presidente Bolsonaro sobre a pandemia e também o segundo depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Além de ser questionado novamente sobre atrasos na compra de vacinas e a falta de controle da pandemia, os senadores do chamado G7, de oposição e independentes, querem ouvir o ministro Marcelo Queiroga sobre o que aconteceu com a infectologista Luana Araújo. Ela foi convidada por Queiroga para ser secretária extraordinária de enfrentamento à Covid.
mas nem chegou a ser nomeada. Em depoimento à CPI na semana passada, ela disse que não recebeu explicações do ministro. Para senadores da comissão, a saída dela se deve à atuação da ala mais ideológica do governo e prova de que Queiroga não tem autonomia para tocar as políticas do Ministério da Saúde. Hoje cedo, o ministro disse que não tem nada a temer sobre esse novo depoimento à CPI. Estou aqui trabalhando pelo Brasil, ampliando a campanha de vacinação, constituindo uma equipe qualificada para trabalhar junto comigo, não é? Então, eu tenho feito a minha parte. Isso aí eu tenho a minha consciência tranquila. O G7 quer ainda convocar a médica Ludmila Rajar, que antes de Queiroga foi convidada para substituir o então ministro Eduardo Pazuello, mas não aceitou o cargo. E também o deputado Osmar Terra, do MDB. Ele já foi apontado como integrante do grupo de fora do Ministério da Saúde, que assessora o presidente Jair Bolsonaro sobre a pandemia, o chamado Gabinete Paralelo. Na última sexta-feira, a divulgação desse vídeo reforçou a existência do grupo. O encontro foi no dia 8 de setembro do ano passado. E especialistas apresentaram a Bolsonaro opiniões contrárias às vacinas e favoráveis a medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid. Osmar Terra nega a existência do Ministério Paralelo. O senador Eduardo Girão, do Podemos, disse que a CPI deve investigar também os repasses para estados e municípios, como defende o governo. Nós temos que investigar, sim, o governo federal, as suas ações e omissões, mas também as dezenas de bilhões de reais de verbas federais enviadas a estados e municípios. O relator da CPI, Renan Calheiros, do MDB, considera que a investigação sobre o Ministério Paralelo deve ser uma das prioridades. Nós vamos aprofundar a investigação do Gabinete Paralelo durante essa semana. Esse gabinete consultivo era uma espécie de Ministério da Doença, que priorizava o que fazer e tratava as pessoas precocemente, em detrimento da utilização da vacina. Os senadores querem saber ainda se as notícias falsas sobre a pandemia foram financiadas e divulgadas pelo mesmo grupo que está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal no inquérito das fake news. Para isso, vão pedir para o STF que compartilhe as informações. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, foi visto ontem sem máscara, tomando sol na piscina de um hotel no Rio de Janeiro. Outras pessoas também estavam no local. Nas redes sociais, as imagens viraram alvo de críticas de apoiadores de Jair Bolsonaro, inclusive de filhos do presidente da República. A assessoria do governador declarou que João Dória estava num momento de descanso com a esposa e que ele não promoveu qualquer tipo de aglomeração. A seguir, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, retira o sigilo do inquérito sobre atos antidemocráticos que a PGR pediu para arquivar. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, entrega o celular à PF 19 dias depois da operação sobre madeira ilegal. O Amazonas pede a Força Nacional de Segurança contra os atentados. O Ministério da Justiça autorizou o envio da Força Nacional de Segurança para combater a onda de ataques criminosos em Manaus. Os bandidos atacaram esta delegacia no centro de Manaus durante a noite. Eles atiraram contra o prédio e ainda lançaram uma granada, que não explodiu. Os policiais de plantão reagiram. Os criminosos fugiram pelo Rio Negro em 2 lanchas. Esse fato não vai ficar sem resposta por parte da polícia, né? Nós vamos apresentar uma resposta com relação a esse ato aí. No começo da manhã, os criminosos incendiaram este carro. A cidade amanheceu com terminais fechados, aulas suspensas e até a vacinação contra a Covid foi cancelada por falta de segurança. Os ataques começaram na noite de sábado e seria uma reação do crime organizado depois que um traficante morreu em confronto com a polícia. Integrantes de uma facção criminosa queimaram ônibus, prédios públicos e até ambulâncias. Ataques aconteceram também em 6 cidades do interior. Em Careiro Castanho, a 90 quilômetros da capital, PMs reclamaram da falta de policiais para enfrentar os bandidos. Efetivo do policiamento aqui, 2 PM, 2. A cidade está sendo atacada. Deram rajada na prefeitura, tacaram fogo na Secretaria de Obras, deram rajada no Centro do Idoso, tacaram fogo em outro prédio por trás da prefeitura. E, infelizmente, a realidade aqui nossa é essa. 2 PM, um guarda municipal, para tentar combater essa situação aí.
O secretário de Segurança do Amazonas disse que a polícia prendeu 31 suspeitos de participação nos crimes. O governo do Amazonas convocou os policiais militares de folga e reforçou as equipes do interior. Nosso efetivo é pequeno para o volume de ações. A tropa vai ter uma hora que não tem como nós deslocarmos capital e interior. E foi sugerido, o governador acatou, tomou a decisão de pedir apoio da Força Nacional. Os ônibus voltaram a circular à 13h em Manaus. O retorno dos ônibus foi aos poucos, mas, por questão de segurança, apenas 1/3 da frota está nas ruas. Jones e Elsa estavam apreensivos para a primeira viagem. Ainda é o clima assim de insegurança, né? Devido ao que aconteceu aí na cidade. E é o único jeito que tem é a gente continuar o que a gente sempre faz, trabalhar, né? Eu vou aqui me pegar com o nosso grandioso Deus, para que Ele me acompanhe e me traga de volta para aqui, até chegar na minha casa. Poucos passageiros pegaram o ônibus. Dá um medo, dá um nervosismo na gente, mas a gente tem que conviver com isso, né? O ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito dos atos antidemocráticos no Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo das investigações. Ele vai analisar o relatório entregue pela Polícia Federal para decidir se aceita ou não o pedido da Procuradoria-Geral da República para arquivar o inquérito. Os documentos analisados pela Polícia Federal envolvem parlamentares do PSL, grupos extremistas e empresários que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Em 2 mensagens reunidas pela PF, Evandro de Araújo Paula, assessor da atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputada Bia Kicis, do PSL, fala com a extremista Sara Giromini, presa em 2020 por participar de atos antidemocráticos e que está em prisão domiciliar. Sara, o pessoal de BH queria pegar o treinamento, mas não vão conseguir chegar dia 29. Dias 30 e 1º de maio são as datas. O assessor se referia ao acampamento que ficou por mais de 1 mês montado entre abril e maio do ano passado, perto da Praça dos Três Poderes. 1 mês depois da mensagem, o grupo fez um protesto de noite contra o Supremo Tribunal Federal, carregando tochas e vestindo roupas e máscaras que faziam referência ao movimento racista americano Ku Klux Klan. Segundo a Polícia Federal, as investigações sugerem que o assessor de Bia Kicis é um dos organizadores do acampamento. A Polícia Federal também destaca no relatório uma mensagem enviada pelo blogueiro Alan dos Santos ao tenente-coronel Mauro Cid, chefe da ajudância de ordem do presidente Jair Bolsonaro. As mensagens contradizem depoimento prestado pelo blogueiro à Polícia Federal. Na oitiva, Alan dos Santos afirma ser crítico à intervenção militar. Mas na conversa obtida pelos investigadores, ele disse que as Forças Armadas precisariam agir urgentemente. Só o povo unido às Forças Armadas pode varrer os inúmeros criminosos que hoje mandam no país. Barroso e Alexandre vão dar um golpe no presidente e acabar com esse país. Sem braço armado, Cid, como defenderei meus filhos? Em outra mensagem, o blogueiro diz: as Forças Armadas precisam entrar urgentemente. Um levantamento da Polícia Federal também mostra como o apoio e divulgação de atos antidemocráticos renderam dinheiro aos extremistas. Uma conta na internet de apoiadores investigados recebeu quase $500 mil em menos de 2 anos por meio da chamada monetização, o pagamento feito por acessos e patrocínios à página. Os investigadores também encontraram documentos sobre a campanha eleitoral de Bolsonaro em 2018. O relatório da PF aponta que o empresário bolsonarista Otávio Facuri bancou quase R$50 mil em material para a campanha. Os gastos não constam da declaração à Justiça Eleitoral. Os investigadores apreenderam com o empresário notas fiscais de 2 gráficas que imprimiram milhares de adesivos e panfletos. A PF localizou ainda uma mensagem do empresário oferecendo apoio a atos antidemocráticos. No dia 21 de fevereiro do ano passado, Otávio Facuri diz: "Eu vou ajudar a pagar o máximo de caminhões que puder. Convocarei todos que eu conhecer. Não vou deixar esses canalhas derrubarem esse governo."
A investigação foi aberta em abril do ano passado, depois de ataques ao Supremo, ao Congresso e a favor da reedição do AI-5, o ato mais duro da ditadura militar. Em um dos protestos, o presidente Bolsonaro discursou em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, mas ele não foi investigado. A Procuradoria-Geral da República pediu o arquivamento do inquérito, 5 meses depois de ter recebido o material. Não foram feitas diligências pela Procuradoria. A TV Globo, a PGR, afirmou que recebeu o inquérito em fevereiro, mas este documento mostra que o relatório parcial foi recebido pela Procuradoria no dia 5 de janeiro. A PGR diz também que fez uma auditagem na investigação realizada pela PF. A principal crítica da Procuradoria foi que a Polícia Federal não teria aprofundado as investigações. Não teria seguido, por exemplo, o rastro do dinheiro para organizar e financiar os atos, e que não haveria mais prazo para isso. E não pediu novas diligências. Mas no relatório parcial, a Polícia Federal pede que várias investigações continuem. O pedido de arquivamento foi assinado pelo vice-procurador-geral, Humberto Jaques de Medeiros, e não pelo procurador-geral, Augusto Aras. Ao retirar o sigilo das investigações na sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no Supremo, afirmou que as investigações têm interesse público e que não há razão para manter a documentação restrita. Apenas documentos que envolvem apurações mais delicadas seguem sob sigilo. Antes de decidir sobre a continuidade ou encerramento das investigações, o ministro determinou que a PGR preste esclarecimentos. Otávio Facuri afirmou que as notas fiscais se referem a pagamento de despesas de amigos que fazem parte de movimentos sociais, que não comunicou ao candidato, à coordenação da campanha ou a pessoas próximas ao candidato sobre esses pagamentos, porque não se tratava de doações de campanha, e que declarou aos órgãos competentes todas as contribuições a campanhas eleitorais. A deputada Bia Kicis e Evandro de Araújo Paula não quiseram se manifestar. Nós não conseguimos contato com Alan dos Santos. 1 em cada 4 brasileiras com mais de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência ou de agressão nos últimos 12 meses. São 17 milhões de mulheres. 73,5% acreditam que a violência contra elas aumentou na pandemia. Na comparação com a pesquisa anterior, as agressões nas ruas diminuíram, mas aumentaram em casa. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública encomendou o levantamento ao Datafolha, que ouviu mais de 2.000 mulheres de 10 a 14 de maio em 130 cidades. Uma pesquisa de secretarias municipais de ensino concluiu que os alunos da educação infantil e dos primeiros anos do ensino fundamental foram os mais afetados por não irem à escola na pandemia. A descoberta do dia foi a letra H. Quem sabia que hambúrguer era com H? Que história é essa do H? Não tem som. O H, ele não tem som porque ele fica mudo. Não é só o conteúdo que fica diferente na aula presencial. Os alunos ficam rodeados de sons, expressões e reações dos coleguinhas. Estímulos que fazem os estudantes se desenvolverem, o que eles não tiveram por muito tempo por causa da pandemia. Eu acho que as crianças pequenas, da educação infantil tiveram um impacto muito grande, porque nesse período elas estão desenvolvendo coordenação motora, sociabilidade, equilíbrio, a fala, a compreensão. Já aquelas crianças que estão no processo de alfabetização, é um modelo de aprendizagem muito específico, que exige uma presença do professor e exige também uma interação com os colegas. Mas com a necessidade das escolas manterem as medidas de distanciamento, alunos como Gabriel seguem o ano letivo de 2021 como terminaram o de 2020. Ele ainda aprende em material impresso e mensagens trocadas pela mãe, Fernanda, com a professora. E eu conversei esses dias com uma professora e passei um pouco de como ele está, do estágio. Ela falou que ele está pré-alfabetizado. Então, ainda não concluiu o processo de alfabetização. Infelizmente, a gente não tem tanto tempo para dedicar e também não tem formação para isso, Um levantamento de dirigentes municipais de ensino mostra que 95% dos 3.672 municípios consultados
afirmaram ter dificuldades em usar a internet na educação à distância. Os estudantes dos primeiros anos do ensino fundamental representam 40% dos 5 milhões que perderam o contato com a escola em 2020, segundo o Unicef. Autoridades especialistas consideram que alunos dos anos iniciais do ensino básico não podem mais esperar pelo fim da pandemia para voltar a ter atividades escolares. Eles defendem um plano nacional com um orçamento específico e que envolva várias áreas, como assistência social e esportes, a serviço do ensino das crianças. A escola não vai conseguir resolver esse problema sozinha. Então é preciso que a gente tenha uma estratégia em todos os níveis, governo federal, governos estaduais e municipais, para apoiar essas crianças e suas famílias. Existem espaços físicos das prefeituras que podem ser utilizados por crianças que não têm aonde estudar em casa, que moram em habitações vulneráveis. É preciso que a sociedade abrace a educação. A União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação diz que é preciso fazer uma avaliação do aprendizado e, a partir dela, construir um programa de atendimento aos alunos, inclusive fora do horário de aula. A ideia é aumentar o número de espaços que garantam o aprendizado com segurança, enquanto não se atinge a vacinação em massa. Esse programa tem que juntar esforços, tem que unificar as ações, buscar projetos desenvolvidos em regime de colaboração, União, estados e municípios. Por exemplo, se tem um ponto em que o país precisa investir e vale a pena investir recursos para ampliar o contato do aluno com as questões de aprendizagem. A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo declarou que comprou 465 mil tablets para distribuir aos alunos. Vamos saber agora como fica o tempo em todo o país amanhã. Oi, Anne Lotterman, boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos. Eu começo a previsão com pingos de esperança. Vai chover essa semana na região sul, parte do sudeste e também do centro-oeste. Não vai resolver o problema dos reservatórios baixos. Para isso é necessário chuva frequente, mas pelo menos já traz um alívio para a umidade do ar, que anda bem baixa. No norte, a chuva vai continuar. Amanhã tem aviso de perigo para chuva forte no litoral de Santa Catarina. Em toda essa área laranja do Rio Grande do Sul até o sul de Mato Grosso do Sul, tem previsão de temporais. E a chuva pode ser pontualmente forte nessas duas áreas aqui em amarelo, incluindo o interior de São Paulo até o Rio de Janeiro. Atenção, Florianópolis, 80 milímetros amanhã e 60 na quarta-feira. É muita chuva e o tempo só firma no fim de semana. Também vai chover forte em Paranaguá, onde a máxima não passa dos 21 graus, em Santos, no litoral de São Paulo, Porto Alegre, com 19 graus, Campo Mourão, no Paraná, e Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, com 21 graus. Em São Paulo, chove a semana toda e em Campo Grande, para na sexta. E a temperatura vai cair também. Voltando para o norte do Brasil, Anne, os rios dão algum sinal de queda nos níveis? Estavam muito cheios. Pois é, Renato, olha só, o cenário hoje é o seguinte, em Itacoatiara, há 5 dias, o rio Amazonas, ele já está descendo 1 centímetro por dia. Em Manacapuru, o rio continua subindo e em Manaus, o Rio Negro se estabilizou aqui nessa altura de 30 metros desde sábado, a mais alta em toda a história desde que os níveis começaram a ser registrados, lá em 1902, ou seja, há 119 anos. E ainda pode subir 2 centímetros, tá? Em Roraima, o Rio Branco continua subindo, já atingiu a cota de inundação em Caracaraí e em Boa Vista está em alerta. Amanhã a chuva será volumosa em Belém e Macapá. Em Manaus, a máxima chega aos 33 graus, em Boa Vista, 30 e Porto Velho, 34. Em São Luís, no Recife, a chuva também pode ser forte e ela chega até o sul de Minas e Mato Grosso, onde também pode ter essa chuvinha fraca. Em Belo Horizonte, segue o tempo firme e máxima de 28 graus, que é a mesma temperatura de Brasília. Em Vitória, 29, Palmas, 35 e Cuiabá, 36. E em Salvador, no Rio de Janeiro, pancadas rápidas, máxima de 28 graus, 29 no Rio. E em João Pessoa, chuvinha fraca com calor de 30 graus. Renata. Até amanhã, Anne. Até amanhã. No momento em que as represas brasileiras estão com um nível abaixo da média, tem um problema crônico preocupando o país inteiro. Quase 40% da água potável se perdem no caminho até a casa do consumidor.
Um enorme desperdício acontece quando a água tratada escapa antes de chegar às torneiras. Embaixo da terra, tubulações antigas são parte do problema e, por isso, o caminho é trocá-las. Um estudo do Instituto Trata Brasil, feito com base em dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento de 2019, aponta que a cada 10 copos de água, o Brasil desperdiça quase 4 com vazamentos e fraudes. A média nacional é de 39,2%, mas em 15 estados, esse percentual é ainda maior. O Norte e o Nordeste são as regiões que registram as maiores perdas. Amapá, Amazonas e Roraima estão no topo da lista, com índices que ultrapassam os 60%. Toda essa quantidade desperdiçada em vazamentos e fraudes seria mais do que suficiente para levar água a quase 35 milhões de brasileiros que hoje não têm acesso à água potável. São milhões de pessoas que não podem nem lavar as mãos, algo que faz ainda mais falta num momento de pandemia. É um problema social, mas também econômico. O Instituto Trata Brasil estima que se o país investisse na redução dessas perdas, poderia ter um benefício de quase 30 bilhões de reais em uma década. Você vai ter que trocar rede, trocar hidrômetro, fazer programas de combate à fraude. Ao longo do tempo, ao longo de 10 anos, você tem um ganho de 27 bilhões. O professor, que há 50 anos estuda recursos hídricos, explica que não é só a água tratada que é desperdiçada. É o investimento no tratamento dela também. Ele diz que neste cenário de pandemia e escassez de chuvas, é ainda mais urgente combater tanto desperdício. Eu acho que deve-se buscar uma eficiência aceitável, um padrão razoável. Eu não entendo que seja possível sair a curto prazo de 35% a 40% para 15% a curto prazo. É necessário escalonar isso no tempo, dar tempo para melhoria das redes, substituição das redes que já estão fora da sua vida útil, ou seja, é um trabalho extenso. Agora, digamos, a gente tem que começar por algum lugar. O Ministério do Desenvolvimento Regional declarou que as metas do Marco Legal do Saneamento assinado pelo presidente Bolsonaro em julho vão levar água potável a 99% dos brasileiros e coleta e tratamento de esgoto a 90% até dezembro de 2033. E que as metas prevêem redução de perdas e melhoria no processo de tratamento. 19 dias depois de ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal sobre exportação ilegal de madeira, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, entregou o celular às autoridades. Em um documento enviado ao Supremo Tribunal Federal, os advogados do ministro Ricardo Salles alegam que demoraram tanto para entregar o aparelho para a Polícia Federal porque ele não teria sido requisitado no dia da Operação Aquanduba. Mas fontes da PF afirmam que os policiais pediram o aparelho e o ministro disse que não estava com ele. No mesmo dia, quando foi a superintendência da PF pedir informações sobre o inquérito, o ministro também não apresentou o celular. Hoje, a defesa não explicou por que decidiu entregar o aparelho só agora. No documento, a defesa de Salles também negou que o ministro tenha participado de uma reunião em fevereiro com madeireiros que pediram ajuda para liberar cargas de madeira apreendidas nos Estados Unidos. Os advogados dizem que, embora prevista na sua agenda, a reunião transcorreu sem a sua presença e cujo conteúdo sequer lhe foi reportado. Em outro ponto, os advogados responsabilizaram o presidente afastado do IBAMA, Eduardo Bin, pelo despacho que acabou com a necessidade de uma autorização de exportação do IBAMA antes do embarque de madeira para o exterior. E dizem, o ministro do Meio Ambiente não solicitou, não debateu, não foi consultado e tampouco subscreveu o despacho. É ato de gestão do presidente do IBAMA, cargo que possui autonomia administrativa em relação ao Ministério do Meio Ambiente. O celular do ministro, considerado uma peça-chave para a investigação, já está sendo periciado. A dúvida é se o aparelho vai ser útil para o inquérito, porque ele só foi entregue hoje, quase 20 dias depois da operação. Se os peritos encontrarem sinais de que alguma informação foi apagada do celular, Ricardo Salles também pode ser investigado por suspeita de destruição de provas.
O Ibama tem negado as suspeitas de irregularidade. Nós procuramos o presidente afastado, Eduardo Bin, mas não tivemos retorno. A seguir, o candidato da extrema-esquerda ultrapassa a adversária da extrema-direita na apuração de votos na eleição peruana. A seleção decide participar da Copa América no Brasil. O resultado da eleição presidencial no Peru ainda está indefinido e faltam menos de 5% de urnas para apurar. A diferença entre Pedro Castillo, que lidera, e Keiko Fujimori está na casa dos décimos. E a única certeza é a de que o vencedor irá governar um país dividido. Os jornais de hoje destacavam que a disputa seria voto a voto. A contagem é manual, já que no Peru a eleição é com cédulas de papel. 3 pessoas foram presas ontem ao serem flagradas tentando fraudar algumas delas. Pedro Castillo tem a preferência dos eleitores do interior, da região andina do país, enquanto Keiko Fujimori concentra seus votos na capital Lima e arredores. O contraste não está só na preferência dos eleitores por região, mas também nas propostas e na carreira política. A candidata é filha do ex-presidente Alberto Fujimori e tenta pela 3ª vez chegar à presidência. Antes, já tinha sido eleita para o Congresso. Castillo é professor do ensino fundamental e líder sindical. Se candidatou pela 1ª vez a presidente e nunca exerceu nenhum mandato. Esta eleitora disse que a única coisa que espera é que quem vença governe bem e que saiba fazer coisas boas para o Peru. E pede o fim da corrupção no país. E que não haja demasiada corrupção. O Peru é um dos países politicamente mais instáveis da América do Sul. Só nos últimos 6 meses foram 3 presidentes. Denúncias de corrupção e de crimes de violação dos direitos humanos levaram 4 ex-presidentes à prisão nas últimas 2 décadas. Entre eles, Alberto Fujimori, condenado a 25 anos de prisão. A própria Keiko Fujimori já foi presa preventivamente 2 vezes por denúncias de lavagem de dinheiro. Além da crise política, quem vencer a eleição assumirá um país também golpeado pela pandemia do coronavírus. O Peru é o país do mundo com a mais alta taxa de mortalidade Covid. A seleção brasileira de futebol já está em Assunção para enfrentar o Paraguai amanhã pelas eliminatórias da Copa. A chegada ao Paraguai foi no início da noite e o silêncio em relação à Copa América veio junto. O tempo das manifestações é o nosso tempo. Quero sim estar de corpo e alma fazendo o melhor possível, e eu falo isso, eu tenho certeza, em nome dos atletas. Mas internamente, os jogadores decidiram não boicotar a Copa América, prevista para começar no próximo domingo, apesar de criticarem a realização do evento num momento grave da pandemia no Brasil. Eles também não gostaram de saber pelo noticiário que a sede mudaria para o país. Tite vai entregar a lista de jogadores para a Copa América na próxima quarta-feira. É o momento mais tenso fora de campo desde que assumiu a seleção há 5 anos. E vai tentando blindar o elenco dos problemas externos, como o afastamento temporário do presidente da CBF, Rogério Caboclo, determinado pela Comissão de Ética da entidade, após denúncias de assédio sexual e moral por uma funcionária. O Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro decidiu abrir uma investigação. Existe um comitê de ética da CBF que toma as devidas providências a isso. Acompanhamos sim, sabemos da gravidade, eu sei, mas não é da nossa alçada, é do comitê de ética. Tite e os jogadores também passaram a enfrentar críticas até de cunho político nas redes sociais. O técnico de futebol tem que estar alinhado com o futebol. E a melhor maneira de eu retribuir toda essa confiança para as pessoas que estão a meu favor e o respeito daquelas que são contra é fazer o meu melhor trabalho possível e poder fazer com que a seleção jogue bem e possa vencer. Essa é a minha atribuição.
Dentro de campo, a situação é das mais tranquilas. O Brasil lidera as eliminatórias com 100% de aproveitamento após 5 jogos. A equipe ela teve uma capacidade emocional muito forte no jogo contra o Equador e vai precisar de novo para esse jogo. O mérito que os atletas tiveram nessa abstração e focar no jogo, ele foi digno do meu elogio e do meu orgulho que eu estou externando de forma pública o que eu falei a eles. Aqui no estádio Defensores del Chaco, Tite pode igualar uma marca que já tem 52 anos. Só nas eliminatórias para a Copa de 70, a seleção brasileira conseguiu vencer os 6 primeiros jogos. E com ele no comando até hoje, ninguém derrotou o Brasil na competição. Foram 15 vitórias e apenas 2 empates. Já o Paraguai também não perdeu ainda nessas eliminatórias e está em 4º lugar. Pelo menos por 90 minutos, Tite vai ter só um problema pela frente. Sobre a Copa América, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, explicou há pouco os protocolos sanitários para os jogos. O ministro disse que, como não há mais prazo para vacinar os jogadores, todos serão testados a cada 48 horas, assim como a equipe técnica. Segundo Queiroga, os funcionários dos hotéis também serão previamente testados. O coordenador da Copa América, André Pedrinelli, disse que outras medidas serão adotadas, como a higienização dos ônibus das delegações. As refeições também serão feitas em ambientes separados dos outros hóspedes. A Globo transmite Brasil e Paraguai pelas eliminatórias da Copa amanhã, depois de Império. E antes dessa partida, a seleção olímpica entra em campo num amistoso contra a Sérvia. A Globo também transmite ao vivo, às 14h, hora de Brasília. E depois de Império, hoje tem No Limite e o Jornal da Globo. Boa noite para você. Boa noite e até amanhã.